Diga: Deus está aqui. A palavra diz que onde há duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele está presente. Você não vê, mas você pode crer. Jesus diz que mais felizes são os que não viram, mas creram. Então, por mais que você não esteja vendo ou sentindo, creia. Porque às vezes o inimigo ele quer enganar a pessoa, a pessoa começa a achar que Deus não é com ela. E Deus é conosco, porque está escrito. Nós temos que ser crentes verdadeiramente. Crente é isso, que crê em Deus, crê no que está escrito. Aí as evidências mostram o contrário do que está escrito. Você é crente, você não acredita no que você está vendo. Quantas vezes já aconteceu de eu falar com Deus: Deus, eu não acredito no que eu estou vendo, eu acredito na tua palavra. Isso é ser crente, amém? Eu passando por uma certa situação que não está de acordo com a palavra: Deus, eu não creio no que eu estou vendo, eu creio na tua palavra. O Senhor vai mudar essa situação, e muda. O Senhor vai reverter esse quadro, e reverte. Isso é ser crente. Tem gente que diz que é crente, mas chega na hora de mostrar que é crente, não mostra. Quer dizer, tem que falar com Deus: Deus, me ensina a crer verdadeiramente, crer contra as evidências, como Abraão. Pode ser que ele creu contra a esperança. Olhando para si, não tinha condições, era impossível de ele ser pai. Olhando para a esposa dele, a mesma coisa. Em outras palavras, não tinha saída, não tem jeito. Mas ele creu. Está escrito lá que ele creu contra a esperança. A esperança é uma confiança positiva no futuro. Então, olhando com os olhos naturais para o futuro, é como se ele dissesse assim: eu não tenho futuro. Esse futuro de eu ser pai amanhã não existe. Mas mesmo assim eu vou crer, porque Deus vai fazer, e fez. Eu creio, por quê? Porque eu sei de quem eu recebi. Eu sei quem falou comigo. Não foi o homem, foi Deus. Isso é fé, isso é crer. Amém? Senta um pouquinho. Sejam bem-vindos. Que o seu dia seja muito abençoado, em nome de Jesus. E aproveitando que nós estamos falando aqui de crer, eu quero mostrar para você aqui na Bíblia. Não é a mensagem de hoje, eu vou falar de amor hoje. Amor verdadeiro. E eu entrei nesse assunto do amor na sexta-feira, que lá em 1 aos Coríntios, eu até coloquei no esboço aqui também, essa passagem, 16:22 diz: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Quantas vezes já li a Bíblia? E já li esse versículo, mas não chamou tanta atenção como chamou. Uma madrugada eu orando, buscando a Deus, aí Deus me deu essa palavra: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado. Aí diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Como assim, pastor? A pessoa não ama Jesus, é amaldiçoada? É? Pessoa que não ama Jesus é uma maldição. Uma maldição para ela, para a sociedade, para a família, para a esposa, para os filhos. Por isso que você vê essa sociedade do jeito que está. Nós vemos uma sociedade bendita ou maldita aos olhos humanos? Uma sociedade fria, sim ou não? Sim. Cheia de ódio, de maldade, de invejas, de falsidade. Isso é bênção? Cheia de adultério, de vícios. Teve uma artista que vestiu a filha dela, né? A filha é menina, ela vestiu de menino. Aí foi criticada nas redes sociais. Tem que ser mesmo, não é homofobia. É você ser o que Deus fez você para ser. Deus fez o homem para ser homem, mulher para ser mulher. O que passa disso é do maligno, pessoal. Amém? Não é discurso de ódio, como aí fora querem nos calar. Nós temos que orar para que o Brasil seja como a Hungria. A Hungria, o governo proibiu ter parada LGBT, para não influenciar as crianças. O Brasil tem que ter também essas leis. Não vou proibir. Vocês querem ser o que vocês querem, o problema é seus, mas não influencia os outros não. Não fica pregando ideologia para ninguém não.
Porque homem é homem, mulher é mulher. E ponto final. Doa quem doer. Amém, pessoal? Amém. Isso não é discurso de ódio. Eu não estou ensinando você a rejeitar essas pessoas, porque não, você tem que amar, mas mostrar a verdade. Como eu já falei algumas vezes. É uma pessoa que eu amo, que eu gosto, que faz parte da minha família. Mas já falei, um irmão meu tem esse problema. Uma vez cheguei nele sério. Falei assim, você sabe que isso é errado, né? Que se você morrer, você perde a salvação. Não tem nada errado não. Quantas vezes já preguei? Esses dias atrás ele falou, não, é que vocês crentes falam isso, e vocês são radicais. Não, não é radical. Eu falei assim, amigo, é a palavra de Deus que diz. Ele não gostou muito de ouvir, mas eu amo. A porta da minha casa está aberta. Quantas vezes já andei com ele? Deixei ele subir na garupa da minha moto e levei ele a algum lugar. Não é tudo de mal dele. Ele fala comigo, manda mensagem para mim quando precisa de algo. Eu preciso dele. A vida é assim, um precisa do outro. Amém, pessoal? Amém. A verdade tem que ser dita. Amém? Amém. A verdade é essa. Eu creio que ele vai se arrepender. É eu e a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Eu e meus irmãos, ele faz parte. É irmão. Eu tenho a minha família, que é minha esposa e os meus filhos, mas eu tenho meus parentes também, entes queridos. Eu considero como da família também, tem que lutar. Assim como minha mãe, Jesus salvou minha irmã, meu cunhado, que também eram perdidos, não nessa vida, mas em outras coisas, Deus pode salvar ele também. Nós não podemos é desistir. Então quando eu falei, Jesus, misericórdia, mas por que quem não ama Jesus seja amaldiçoado? Irmão, é só você pensar. Se a pessoa não ama Jesus, ela vai amar quem? Hã? Ninguém. Ela não ama Jesus, ela vai amar quem? Ninguém, nem ela mesma. Ela nem ela ama. Se ela se amasse, ela aceitava Jesus para não perder a salvação, para não se perder eternamente. Concorda comigo ou não? A pessoa nem a ela mesma ela ama, não ama nem a família dela. Está cega. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Primeira carta de João 5,19, coloca para mim ali. É o mundo ali, ó. Vai lá. Bíblia, tem que crer, é o que eu falei para você, crer no que está escrito. Sabemos que somos de Deus. Oh, aleluia, que bênção. Somos de Deus. Diga, eu sou de Deus. Hoje eu estava lembrando de manhã, né? Acordei de madrugada, aí na cama ainda Deus me fez lembrar de onde Ele me tirou, do meio das pessoas que Ele me tirou, e as lágrimas vieram. Lembrei 22 anos atrás. Quantos amigos estão na mesma vida ainda? E Jesus falou, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Aí eu lembrei daquela passagem também do Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Jesus, o Senhor fez coisa grande. Só de Ele ter tirado você daquele mundo de pecado e de sujeira que você vivia, que o salmista Davi diz que é um lago horrível, chato de lodo, já é motivo de você se alegrar, irmão. Você tem um Deus verdadeiro, um Deus todo poderoso. Talvez você não esteja entendendo isso. Um Deus que cuida de você, que guarda você, que sustenta você, que é seu provedor, que é tudo para você, que é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Às vezes deixamos a tristeza tomar conta do coração, porque não entendemos a grandeza do nosso Deus, quão lindo Ele é, quão formoso Ele é. Aí deixamos coisas tão superficiais, pequenas, tirar a verdadeira alegria do Senhor. Então nós somos de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos fez para Deus. Diga, eu sou de Deus. Só que nem todo mundo é de Deus. Que vai dizer aí, ó. E todo mundo está onde? No maligno. Então você entende porque a pessoa que não ama o Senhor está amaldiçoada? É amaldiçoada? Porque ela está onde? No maligno. Uma pessoa que está no maligno é abençoada? Ah, absurdo, pastor, se eu falar isso, então eu vou falar com Deus, então. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Quem não ama ao Senhor, coloca aí para nós, já que eu estou citando, 1 Coríntios 16, 22, olha o que diz, 1 Coríntios 16, 22,
Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja o quê? Anátema, maranata. Coloca na tradução da linguagem de hoje. Consegue? Consegue? Faz um positivo para mim ou negativo, sim ou não? Coloca então. Isso, já colocou já. Tá rápido, mais rápido do que o ligeirinho lá do desenho. Quem não ama o Senhor, que seja o quê? Amaldiçoado. Maranata. O que significa maranata? Vem nosso Senhor. É o que a igreja clama, que não aguentamos mais tanta inversão de valores. Não aguentamos mais tanta mentira, tanto engano, tanta falsidade, tanta hipocrisia, em tudo quanto é lugar. Não aguentamos mais. Vem Jesus. Vem Jesus, salva a tua igreja, arrebata a tua igreja e deixa o chicote estourar aí no lombo de quem não quer saber de Deus. Quem quer saber do diabo, já quer saber do diabo, deixa o bicho estourar o lombo. Vai fazer o quê? A pessoa não quer Deus, então vai lá servir o diabo, você vai ver que o Senhor que o diabo é um péssimo Senhor, é um mau Senhor. Coitado da pessoa que adora o diabo, que acha que o diabo é bonzinho. Não, pastor, fala isso não. Os satanistas, que não sei o que, luciferianos e não sei mais lá o que. Tem igreja de tudo isso agora. Sabia, né? Ou não? Tem. Para adorar Satanás, para adorar o diabo. Fala isso não. Falo, essa é a verdade. Está amaldiçoado. Vai para o inferno com o diabo, com toda a riqueza que o diabo der, e fama e tudo mais. Não se converta não a Jesus para ver. É o que João Batista pregava, a raça de víboras. Vocês pensam que vocês vão fugir da ira? A ira de Deus virá, irmão. Deus é bom, mas Ele também é justiça. A palavra diz da vingança. O dia da vingança, já ouviu isso na Bíblia já? Ou não? Isaías 61, o dia da vingança. Haverá o dia da vingança, onde Deus vai vingar os inimigos da igreja, os inimigos da fé. Vai pegar fogo, irmão, tudo vai pegar fogo. Vai desmanchar. O próprio Deus vai guerrear contra os governos comunistas, contra os governos inimigos, sabe, de Deus, inimigos da fé. O próprio Deus virá, o próprio Senhor Jesus, e Ele vem vencendo, porque ninguém vence a Jesus, amém? Pode juntar o exército chinês, o exército comunista do inferno de qualquer lugar, o Estado Islâmico, o terrorista que odeia cristãos, pode juntar tudo, e Jesus vai passar, desculpa, o cerol em tudo, e vai acabar com tudo, irmão. Vai passar fogo. Não se converta não a Jesus. Hebreus 13 diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está escrito, é Bíblia, está aqui, ó, Hebreus 12, não é 13 não, coloca aí para mim, por favor, Hebreus 12, 25, e faz uma alerta para quem abandonou a congregação, para voltar correndo. Abandonou porque isso é maldade. Ontem eu pregava na TV, falava sobre Jeremias, capítulo 2, versículo 13, duas coisas, duas maldades o povo me fez. Primeiro, me deixaram o manancial das águas vivas, e segunda, fizeram cisternas rotas que não retêm água. Aí diz aí, Hebreus 10, desculpa, 10, 25, eu errei duas vezes. Errar é humano, então não pode permanecer no erro, né, pessoal? A professora dizia isso sempre. Errar é humano, lembro quando era criança. Permanecer no erro é burrice. Entende? Permanece no erro, né? Não abandonemos. Aí você muda a tradução aí, que está naquela tradução que eu pedi para colocar, e muda para normal. É só aquele versículo que eu queria ler naquela tradução. Pode voltar para contemporânea mesmo, que a gente sempre usa. Vai, deixa na outra lá, está indo e voltando. Fixa aí, pronto. Não deixando a nossa congregação, como é costume. Não vou mais para a igreja não. Isso é costume errado. Isso é costume que muita gente pegou na pandemia. Fica em casa, está até hoje, está errado. Está contra a palavra de Deus. Não, igreja sou eu, igreja é minha casa. Congregação, congregar, isso aqui, ó. Juntarmos como igreja, irmãos. Isso é igreja, isso é congregação. Amém, pessoal? Estamos congregando. Não pode deixar isso aqui. Antes, admoestando-nos uns aos outros, que eu estou fazendo agora, chamando a atenção, apesar de alguns não gostar. Prefere ficar ouvindo esses pregadores aí de internet, que só falam o que elas querem ouvir.
Só fala a palavrinha de incentivo, de motivação, mas não tem exortação, não tem arrependimento, não chama as pessoas, sabe, para uma vida mesmo com Deus de verdade. Estou fora disso aí, bem longe. Tem gente que gosta, eu não quero saber disso aí não, quero saber do evangelho completo. Amém? E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, que dia? Da volta de Jesus, do fim do mundo, que tudo vai desfazer. Diz que o céu vai desfazer em fogo, tudo, os elementos fundindo, vai derreter, os astros, tudo, meu irmão, vai tudo por baixo aqui. Jesus diz, tira os olhos aí desse templo, que eles ficaram maravilhados com a estrutura do templo. Uau! Era engenharia de primeiro mundo da época, coisa que não se via em qualquer lugar não. Uau! Que espetacular! Olha isso, que templo! Não vai ficar pedra sobre pedra, vai derrubar tudo isso aí, vai virar pó. Esquece isso aí, coloque seu coração nisso aí não, coloque seu coração no alto, no céu, em Deus. A única segurança é lá, aqui vai tudo desmoronar, vai se abalar aqui. Esse dia está se aproximando. Você sabia que tem um relógio que os cientistas eles fizeram, que eles chamam do relógio do fim do mundo, que o tempo está se esgotando? Quem sabia que tem esse relógio? Sabia que eles mesmos sabem que o tempo está se esgotando? Quem já ouviu falar já? Eles mesmos sabem. O tempo está se esgotando, e nós estamos vendo isso, está claro, tudo está se cumprindo. Aí diz mais, porque se pecarmos voluntariamente, estou pecando, eu sei que eu estou pecando, não quero saber, tá bom, saber de pecar, eu estou pecando mesmo, daí, vida é minha, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A pessoa invalida o sacrifício de Jesus lá na cruz, na vida dela. É como se não valesse nada para ela, o sangue que Jesus derramou. Que coisa séria. 27. Mas uma certa expectação que? Horrível, de juízo e a dor de quê? De fogo, que há de fazer o quê? De devorar quem? Os adversários. Quem são essas pessoas? O diabo, pastor. Não, pessoas, seres humanos. O diabo não recebe perdão de pecado, não tem jeito mais para o diabo. Perdão de pecados é para nós. Sacrifício não é pelo diabo. O diabo acabou, não tem jeito, é por mim, por você, é para me salvar, para te salvar. Quem está entendendo? Mas a pessoa não quer, o juízo virá, o ardor de fogo que vai devorar essas pessoas. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. No dia do juízo não haverá misericórdia. O juízo será sem misericórdia. Todos vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, porque alguém vai querer no dia lá se justificar. Não, mas eu não sabia. Aí Deus vai mostrar. Pega um pastor que está pregando, uma pessoa, olha, aqui, 2, não, 3 testemunhas, acabou. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que desprezar a Jesus, e tiver por profano o sangue do testamento. Profano é que não tem respeito às coisas sagradas, zomba das coisas sagradas. Tem uns loucos aí que aparecem que zomba. Esses dias eu vi um maluco, eu falei, esse cara é maluco, irmão, maluco, louco, doente, desculpa, não tem outra explicação para ser uma pessoa dessa, zombando dos cristãos. Jesus enganou vocês, seus trouxas, aí falou que voltaria, voltou nada. Maluco, irmão, que louco, que doente, você é doente. Aí diz mais, e tiver profanado o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa. Diz quem?
o Senhor. E outra vez o Senhor fará o quê? Julgará o seu povo. E todos foram comprados pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é quem? É o Senhor. Então ele é dono de quê? De todos os povos, raças, tribos e línguas. Está escrito em Apocalipse 5. Se a pessoa não assume ele como o Senhor, essa pessoa vai ser julgada. Não vai ninguém escapar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é quem? É o Senhor. Nos céus, na terra e embaixo da terra. Até aqueles que negaram aqui em vida. No dia do acerto de contas vão ter que se dobrar. Tarde demais. Que pena. 31. Horrenda coisa é o quê? Cair nas mãos do Deus vivo. Eu costumo dizer o seguinte: você cai na mão do homem mal, você clama a Deus, Deus livra você. Você cai na mão do diabo, você clama a Deus, Deus livra você. Mas se você cai na mão de Deus, quem vai livrar você? Quem vai clamar por você? Quem vai tirar você? Tem jeito não. Haverá o dia da vingança. Isaías 61 fala desse dia. Coloca para nós aí Isaías 61. Isaías 61, versículos 1 e 2. Olha o que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia do quê? Da vingança do nosso Deus. Haverá esse dia, o dia da vingança. Deus até nos diz em Romanos 12 para não nos ligarmos a nós mesmos. Vou me vingar dessa pessoa que me fez mal. Não. Deixa com Deus. Deus sabe, Ele é vingador. Ele sabe vingar. E nem deseja o mal de ninguém. Só olhe, Jesus tem misericórdia dessa pessoa e dê arrependimento a ela. Ele está perseguindo a pessoa errada. Ele está tentando prejudicar a pessoa errada. Eu não quero o mal dela, Deus, que ela se arrependa, para que ela encontre misericórdia. Porque se ela não se arrepender, ela não vai encontrar misericórdia, ela vai encontrar destruição. Essa é a verdade. Coloca aí para nós, Romanos 12. O Senhor nos manda tratar assim os nossos inimigos. E não se refere aqui a inimigos espirituais não, tá? O diabo, o demônio é fogo na cara dele, sem dó. Pisa nele, pisa em toda a força dele. Esses inimigos são os humanos. Nossa luta não é contra eles, a nossa guerra não é contra eles. Romanos 12, o versículo 17 em diante. Romanos 12, 17. Coloquei para nós. A ninguém torneis mal por mal. A pessoa te fez o mal, não faça mal a ela. Não torne o mal a ela. Deixa ela mesma se enforcar, cair no buraco. A fruta podre cai sozinha, pessoal. Não precisa de ninguém derrubar, não. Cai sozinha, deixa ela. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. Isso se refere tanto ao bem quanto ao mal. Amém? Deixa a pessoa para lá. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não engane ninguém, não defraude ninguém. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes você quer paz, mas a pessoa não quer. Fazer o quê? Tem gente que é mal assim. Você quer fazer as pazes com a pessoa não quer. E olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um cristão que não quer fazer as pazes com os outros, não é cristão verdadeiro. Você tem que se arrepender, tomar vergonha na sua cara, jejuar para quebrar essa carne maldita e pedir perdão. Isso é pecado terrível, viu? O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que é reconciliação? Fazer as pazes. Fazer as pazes. Tem gente que não quer. Isso é pecado terrível. Está desprezando o sacrifício de Jesus. Tem que se converter de verdade. Continuando aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar o quê? A ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, e cada um será recompensado conforme as suas obras e conforme a sua plantação. 20.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, tu amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. O mundo jaz no maligno, não se deixa vencer por ele, mas vence o mal com o quê? Com o bem, com Jesus. Jesus é o bem. Eu fugi bastante aqui do que ia falar de início, né, pessoal, de crer. Mas eu não sou dono da reunião, eu não sou dono do culto, eu não sou dono de ninguém. Quem é dono é Ele, o povo é dele, não é meu. Então, Ele que é o dono de tudo aqui, até da minha boca. Amém, pessoal? Então Ele tem liberdade. Se você não gostou, aí quando terminar aqui, ou na hora da oração, você fala: pai, eu não gostei. Da próxima vez eu uso o pastor para falar o que eu quero ouvir, não o que eu preciso. Porque eu quero continuar do mesmo jeito, eu não quero mudança de vida, Jesus. Eu não quero fazer a tua vontade, eu quero que o Senhor faça a minha. Eu não quero servir ao Senhor, eu quero que o Senhor me sirva. Porque eu também fui contaminado por essa inversão de valores que está no mundo. Eu não prego para agradar as pessoas, eu prego para salvar. Há quem pregue para agradar e para atrair multidões. Eu não estou preocupado com isso daí, não. Estou preocupado em levar as pessoas para o céu. O que adianta pregar para 1 milhão de pessoas e não salvar ninguém? É melhor pregar para 100 e se conseguir salvar 50 já estou no lucro já. Amém, pessoal? Amém. Então o que faz a diferença não é multidão, é qualidade. Tem gente que se preocupa com multidão, não com a qualidade do que está anunciando. E tem coisa que até não fala: não vou falar isso daqui não, porque tem uma coluna grande lá, né, vou perder. Coitado, já está perdido já está perdido. Só de pensar assim já está perdido. Mas voltando aqui, só para finalizar essa parte, que nem a mensagem que eu queria dar sobre amor aqui não vai dar tempo, senão eu vou estender muito a mensagem, vai ficar cansativo. Mas só para finalizar essa parte aqui, vamos aqui em Romanos 4. Romanos capítulo 4, que eu falei para você sobre crer. Comecei falando sobre crer e passamos para esse assunto, que eu até ia entrar no assunto do amor, mas mergulhamos num assunto completamente diferente. Passamos para a parte de quem não ama ao Senhor seja amaldiçoado, o mundo jaz no maligno, e acabamos seguindo essa direção aí. Romanos 4, quem achou, diga amém. Amém. O versículo 17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então o Abraão, em esperança, creu contra a esperança, como eu explicava para você, olhando para si, para sua esposa, para as condições, não havia esperança, não havia futuro de ele ser pai, não tinha condições, era impossível, mas ele creu. Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aí olha a fé desse homem, é um exemplo para mim e para você. Diz que ele creu contra a esperança, que seria feito o quê? Pai de muitas nações, conforme o que lhe for o quê? Isso é crer. Deus falou. Não sei se você viu, tá nas redes sociais viralizando aí, o testemunho de um jogador novo da seleção, que ele estava fazendo célula com um tal de Yuri, é um amigo dele, que ele fala desse amigo, na entrevista ali, que ele está dando ali para os repórteres da Globo. E ele fala assim: é que eu faço célula, eu quero agradecer um amigo meu que eu tenho, da célula, Yuri, porque ele falou assim que eu não estava escondido não, Deus não estava me escondendo, Deus estava mais ou menos assim, me preparando para o momento, Deus estava me guardando, para no momento certo me fazer aparecer.
Aí ele falou assim: eu já sabia disso, eu já acreditava nisso, mas quando ele falou isso, reforçou ainda mais. E ele foi o melhor jogador da partida, e glorificou a Deus no meio de todo mundo lá. Até um repórter lá falou: também eu vou participar da célula. Uma coisa bonita, os atletas glorificando a Jesus Cristo. Esse dia eu estava até orando, falei: Jesus, abençoa aqueles que são do Senhor verdadeiramente, para influenciar os outros lá, para abençoar a vida de outros jogadores. Tem muito jogador aí precisando de encontrar Jesus, porque tem a meninada de hoje, se espera em muitos jogadores aí. Vai nos embalos do jogador, faz o corte do jogador, é assim ou não é? Quer ser igual ao jogador, se o jogador faz tatuagem, quer fazer. Então você não sabe o quanto esse pessoal influencia a nação, influencia a juventude, a garotada. Então nós temos que ter atletas de Cristo, e vai influenciar as crianças a buscar Jesus. Amém, pessoal? A ser de Deus. Então ele creu, e você tem que crer. Deus te prometeu, ele vai fazer. Assim será a tua descendência. Assim será, acabou. Ah, mas eu estou vendo o contrário, a situação que está na minha vida está completamente contrária. Não importa, eu creio no que Deus falou, e assim será. Diga: assim será. Assim será. Como Deus falou, ponto final. Não vai ser como o diabo está querendo, como os invejosos que não gostam de você estão querendo. Não será como aqueles que são seus inimigos estão querendo. Será como Deus quer. A vontade de Deus vai prevalecer em nome de Jesus. E a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. E você vai viver, nós vamos viver essa vontade, em nome de Jesus. Levanta assim a sua mão e diga: eu viverei a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Na sua família, na sua vida profissional, em tudo, creia. Aí diz mais: e não enfraqueceu na fé. Detalhe, essa palavra na vida de muita gente hoje não está se cumprindo, porque a pessoa não atenta para essa palavra, não busca em Deus nessa palavra. Deus, Abraão, o Senhor diz que ele é o pai daqueles que são da fé. Então, eu sou herdeiro de Abraão, eu quero herdar essa fé de Abraão. Amém? Eu não vou enfraquecer na fé, eu vou crer como ele creu, eu vou tomar posse da bênção como ele tomou. Minha família será abençoada como a dele foi, eu serei próspero como ele foi. Amém? Amém. Porque o pai, ele deixa herança para os seus filhos. Então Abraão não era um fracassado, derrotado, pobre, miserável, não, era poderoso, rico, amigo de Deus, homem que andou na presença de Deus, homem que foi abençoado por Deus, Deus multiplicou. Aí diz mais: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase quantos anos? 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não olhou as circunstâncias. Isso se chama crer. Crer contra as evidências. Eu estou vendo algo, mas eu não creio no que eu estou vendo. Eu creio no que Deus disse. Eu creio na palavra de Deus. Pastor, Deus prometeu salvar minha casa e minha família, mas minha família não quer nada com Jesus. Eu não quero saber o que a minha família diz ou deixa de dizer. Eu não quero saber a situação que eles se encontram. Eu creio no que Deus disse, assim será. Não importa o tempo, eu verei a minha casa servindo ao Senhor. Eu verei os meus se dobrando diante de Jesus. É eu e a minha casa, eu não abro mão. Isso é fé, isso é crer. É não enfraquecer na fé. A pessoa enfraquece na fé quando ela aceita. Ela aceita a situação do jeito que está. Ela aceita a coisa do jeito que está. Nós não podemos aceitar. Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Porque senão daqui a pouco você está igual os amaldiçoados aí fora. E eles podem ser abençoados, amém, pessoal? Não é porque a pessoa hoje está amaldiçoada, como um dia eu e você fomos, que ela deve continuar amaldiçoada a vida toda. Agora ela tem que querer.
Ela tem que aceitar Jesus para viver essa transformação que só Jesus pode fazer na vida das pessoas. Aí diz mais: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Tem gente que duvida. Deus falou que ia fazer isso, aquilo outro. Estou cansado de promessa. Eu quero viver a realidade. Até afronta Deus, porque isso ofende Deus. Isso entristece, esse tipo de coisa, esse tipo de palavras, agride. Porque você tem que entender que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O pastor estava comentando ontem, o pastor Rogério, que segundo alguns teólogos dizem, que 80 anos de vida que Deus prometeu para mim e para você viver, é como se fosse no relógio de Deus 2 dias, ou 2 anos, não me lembro, 2 dias, você não estava lá, né? Alguém estava lá? O José estava lá, você lembra, José? 2 dias, né? O que você está fazendo com esses 2 dias que Deus te deu? No relógio de Deus é como se fosse 2 dias. Então o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e a pessoa duvida. Quantos homens na Bíblia que Deus prometeu algo, eles tiveram que esperar? Caleb esperou 40 anos, ou foi 45, depois tem que examinar certinho lá, é Josué, capítulo 14, ele falou: estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, qual a minha força era, tal é agora. Eu não enfraqueci não, eu creio que Deus prometeu, Deus falou. 45 anos, desanimou não? Abraão esperou, se eu não me engano, foi 21 ou foi 22 anos. Isaac também esperou, foi 20 ou foi 40. Tem gente que não quer esperar no Senhor, apressadinho, né? Já viu dizer que o apressado come cru? Se quer comer cru, então o problema é seu. A pressa é inimiga da perfeição. Descansa no Senhor, creia que Ele está trabalhando em seu favor, e que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Amém? Amém. Aí diz mais aqui: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. E que aconteça isso com você e comigo, que sejamos fortificados na fé, que a nossa fé ganhe força no nome de Jesus. Que você não entre no grupo dos enfraquecidos na fé, dos enfermos na fé, mas dos que saíram da fraqueza, da enfermidade da fé, para a força, para a saúde, para a fé verdadeira, para a fé que agrada a Deus, para a fé que vence o mundo. Não duvidou, foi fortificado na fé, dando o quê? Pastor, então já sei como que eu vou fazer para ser fortificado na fé. Terminando aqui, eu vou para minha casa só dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou até cantar aquela música do cantor lá, como é o nome dele? Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é só isso não, tudo bem, pode dar glória a Deus também, mas não é isso que vai fortificar a sua fé não. O que é isso aqui, dar glória a Deus? É você colocar a palavra de Deus, é você colocar a promessa de Deus, é você colocar Deus acima das circunstâncias, acima das evidências. É você fazer o que eu falei. Eu não acredito no que eu estou vendo, não acredito nas circunstâncias, eu creio na palavra de Deus. Você está dando glória a Deus, e dessa forma a sua fé será fortalecida. Agora fica murmurando para você ver. Aí você vai ficar todo um bucho, igual aqueles maracujá de gaveta. Todo um bucho. Parar com esse negócio, irmão. Ser forte, corajoso, mais valente que o valente, fervoroso, amém? Para frente, para cima, cabeça erguida, peito estufado. Deus é comigo, eu sou mais que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo vem colocar pensamento, está amarrado, Satanás, minha mente é de Cristo, tem lugar para você na minha mente não. É assim que temos que agir, pessoal, amém?
Mas não fica deixando o bicho colocar um monte de coisa no coração, na mente, em tudo quanto é lugar, e fica todo desanimado, fraco, perdido na vida. Aí diz mais aqui: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era o quê? Poderoso para o fazer. Você crê nisso? Que o Deus que te prometeu, ele é poderoso para fazer? Porque tem certas coisas na nossa vida que para a gente alcançar, é necessário a ajuda, é necessária a intervenção de alguém mais forte. É igual os famosos, tem gente que alcança a fama, não foi sozinha. Xuxa. Quem era a Xuxa antes de Pelé? Virgínia. Quem era a Virgínia antes de Zé Neto, o nome do cidadão? Zé Felipe. Você vê alguém que já tinha o poder e a pessoa começou a se envolver com essa outra pessoa. O interesse só Deus sabe, se era porque realmente amava ou porque realmente queria só poder e fama, e chegaram onde chegaram. Agora nós temos que nos envolver com Deus, mas não só para ter poder e fama, mas porque nós queremos Deus, amém, pessoal? Porque Deus conhece as intenções do coração. Então Deus, quando você se envolve com Ele, o poder dele vai te levantando, exaltando, tirando do buraco, prosperando, brilhando. E vai brilhando, e vai brilhando, e vai fortalecendo, e vai crescendo, e vai avançando, até ser o dia perfeito, se você não desistir. Amém, Jesus? Amém. Deus está falando forte aqui hoje, hein? E ainda bem que Ele falou para mim: grava aí, grava esse trem. Eu não costumo gravar, percebeu já que eu não costumo gravar culto de manhã? Quem já percebeu? Mas hoje eu decidi gravar. Falei, eu vou gravar esse culto logo pela manhã, não vou deixar de gravar não. Aí depois, quando eu publicar lá, porque não está sendo gravado ao vivo não, eu vou publicar depois, se ajuda a compartilhar, tem um monte de gente precisando de ouvir essa mensagem aqui. Se você não compartilha, às vezes o YouTube, a plataforma da rede social, que às vezes é ligada com o comunismo, não libera, porque eu falei muita coisa que bate no comunismo, entendeu? Aí eles fazem o que com o conteúdo? Segura. Não solta isso daí não. É igual a grande mídia, tem coisa que eles não soltam, não interessa para eles. Vai queimar o filme deles, entendeu? Vai contra os princípios e valores deles. Então eles fazem o quê? Por isso que eles querem acabar com as redes sociais, porque nós somos livres nas redes sociais para falar o que nós pensamos, o que nós cremos. E eles não querem, eles querem que pensemos igual eles pensam. Sejamos massa de manobra, sejamos moldados pelos princípios e valores deles. Então nós temos que aprender a usar as redes sociais para divulgar o Evangelho, a cultura de Deus, para libertar esse povo aí desse inferno que eles vivem. Amém, pessoal? Amém. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bonita. Aplauda bem forte, que é para Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos fazer uma oração, e depois dessa oração eu vou finalizar o vídeo aqui. A Denise vai ficar até ligada aí para poder finalizar aqui, e depois eu vou publicar para as pessoas serem abençoadas. E você que assistir esse vídeo também, ajude a divulgar, não tenha vergonha não. Coloque nos grupos aí, de tudo quanto é lugar que você puder colocar, tá bom? Deixe o seu like, comente, participe, se envolva, porque o engajamento também ajuda a plataforma digital soltar o vídeo para mais pessoas. Deus, muito obrigado. Que palavra, Deus, poderosa que o Senhor nos deu nessa manhã. E eu oro para que o Teu Espírito Santo faça, Deus, a obra, para que cada pessoa entenda essa palavra. E aqueles que não pegaram desde o início, vai ter a oportunidade depois, meu Deus, de assistir pelo meu canal no YouTube, ou por outra rede social. Oh, meu Deus, nós te pedimos, nos ensina a amar o Senhor. Porque aquele que não ama ao Senhor Jesus é amaldiçoado. Ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti.
porque esse mundo está uma bagunça, Deus. A inversão de valores, meu Deus, tem tomado conta da sociedade. E as pessoas estão vivendo na incredulidade, na dureza do coração delas, apartadas de Ti, distantes de Ti. Mas não podemos viver distantes de Ti. Não podemos desprezar o sacrifício de Jesus lá na cruz. O sangue derramado para nos purificar dos nossos pecados, para nos dar nova vida, novo coração, novo espírito, novo sentido, novas direções, e fazer em nós tudo novo. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração, perdoa por muitas vezes não aceitar a Tua palavra, Deus, porque ela contrariou algum princípio nosso, algum valor nosso, porque ela apontou algum erro, ela mexeu com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com o nosso ego, ela mostrou, Deus, algo errado, Deus, que nós precisamos mudar, melhorar, consertar, e nem todos estão dispostos a mudar, a se converter a Ti de todo o coração, a ser cristão, porque para ser cristão de verdade, não basta apenas vir para a igreja, orar, ler a Bíblia, devolver o dízimo, a oferta e dizer, eu sou cristão. Não, requer muito mais do que isso, requer renúncia, a renúncia muitas vezes da teimosia, a renúncia do orgulho, da soberba. Meu Deus, vem nos ajudar, perdoa toda a maldade, perdoa toda iniquidade, nos ajuda a fazer as pazes com quem temos que fazer as pazes. Mas se aquela pessoa, Pai, tão dura de coração, tão orgulhosa, tão mal, perversa, que ela não quer fazer as pazes, então que ela fique no canto dela e nós no nosso canto, e que continuamos a interceder e orar. Jesus, traz arrependimento ao coração dessa pessoa, para que ela seja liberta dessa dureza de coração, dessa maldade, dessa iniquidade, Pai, que domina o coração dela. O Senhor nos deu, Deus, o ministério da reconciliação, e a reconciliação quer dizer fazer as pazes, unir novamente. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda. Cura-nos, cura essa sociedade, Deus, caída no pecado, nas ideologias satânicas, malignas. Sara a nossa terra, Senhor. O Senhor disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Sara-nos, Senhor, sara a Tua igreja, e Tua igreja precisa de ser sarada, Jesus, pois tantas coisas se infiltraram na igreja nesses últimos tempos, Senhor. Tanta babaquice, tanta idiotice, que às vezes dá até vergonha, Jesus. Mas o Senhor já havia avisado que isso aconteceria, que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos profetas e enganaria muitos. E é triste, Jesus, ver tanta gente sendo enganada, buscando doutores, pregadores, que falem conforme as suas próprias concupiscências, que falem o que elas querem ouvir. São, meu Deus, como crianças que não sabem ouvir não, só querem ouvir sim. E o pai que verdadeiramente ama o seu filho, tem hora que diz não, tem hora que repreende, que deixa de castigo, não porque quer o mal do filho, pelo contrário, mas porque quer o bem. Deus nos ajuda a crescer, nos ajuda, Pai. Pai, ajuda essa nação a se libertar do comunismo, Deus.
O comunismo quer tomar conta desse país, mas não vai tomar. Abaixo o comunismo, em nome de Jesus. Pois o comunismo é uma religião que provoca, meu Deus, a tua ira, que odeia a família, que odeia a igreja, que odeia os cristãos. E nós não aceitamos o comunismo tomando conta dos juízes desse país, dos senadores, dos deputados, dos advogados, dos presidentes, meu Deus, de OAB, Senhor, de Senado, de Câmara dos Deputados. Clamamos, Pai, a Ti, pela salvação do Brasil, pela libertação do Brasil. Nesse dia, Pai, que a proclamação da República, pedimos, salva o Brasil, salva todos os homens dessa nação. Coloca por terra, Pai, todo o ocultismo, coloca por terra todo o poder das trevas, coloca por terra, em nome de Jesus, toda depressão, todo suicídio, quadros alarmantes de suicídio, até mesmo entre os jovens. Ó Jesus, Tu és a razão para os jovens, é a alegria do coração dos jovens, mas, meu Deus, muitos não estão sabendo Te buscar, Te encontrar, e por isso estão se perdendo, meu Deus, nas drogas, nos vícios, nas desilusões, meu Deus, nas confusões, nos conflitos de identidade. Mas eu clamo, Pai, a Tua igreja clama, ore junto comigo, clame pelo seu país, ore pelo seu país. Esse momento não é momento não de ficar de boca fechada, é momento de você fazer o melhor que você pode fazer, orar pelo seu país, orar pela sua cidade. Pai, abençoe Nova Lima, coloca por terra, meu Deus, o crime organizado, que quer tomar conta, Deus, dessa cidade, que quer destruir os jovens dessa cidade. Nós não aceitamos, meu Deus, facções criminosas nessa cidade. Oramos para que essas pessoas que são líderes dessas facções se convertam, se arrependam, aceite a Jesus Cristo. Oh, meu Deus querido, nós declaramos que Nova Lima pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos os homens, oramos pela salvação de todos os jovens, oramos pela salvação de todas as crianças, oramos pela salvação dos idólatras, oramos pela salvação dos feiticeiros, oramos pela salvação, meu Deus, de todos, não importam qual religião. Vem Jesus, Maranata, vem Jesus, salva o Brasil, salva todos os estados brasileiros, salva Minas Gerais, liberta Minas Gerais de toda idolatria, de toda feitiçaria, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos o avivamento no Brasil, clamamos a restauração, clamamos a renovação, clamamos pela cura, Jesus. Sara, Senhor, sara o Brasil, sara, meu Deus, todo o povo brasileiro, os estrangeiros que habitam nessa nação, que toda obra do diabo seja desfeita. Pai, cura os doentes, em nome de Jesus. Eu oro pelos doentes, eu oro pelos pobres, eu oro, Senhor, por aqueles que estão à margem da miséria, meu Deus, para que saiam da pobreza, sejam libertos da pobreza. Eu oro por aqueles, Pai, que estão sendo oprimidos, que estão sendo mantidos em cárcere privado, meu Deus, que estão vivendo um relacionamento abusivo, para que sejam libertos desse relacionamento abusivo. Meu Deus, a pessoa que está presa na dependência do álcool, na dependência da jogatina, na dependência, meu Deus, emocional de alguém, e ela não pode continuar assim, ela precisa ser liberta. Jesus, Tu és o libertador, vem trazendo libertação, a libertação para as crianças que são maltratadas, meu Deus, a libertação para as mulheres que são maltratadas, que são humilhadas, espancadas pelo próprio marido e tem medo de denunciar, porque, meu Deus, não sabe o que fazer, não tem como se sustentar. Vem Jesus, manifesta o Teu poder, trazendo libertação, quebrando as cadeias, quebrando as portas de ferro, em nome de Jesus. Todos os principados, potestades, dominadores
dominadores, hostes espirituais do mal, que agem nas cidades, que agem nos bairros, que agem nos lares, que agem nos corações, das mentes, caiam por terra, batam em retirada. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, é contra as hostes espirituais do mal. Então clame, ore. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, você precisa orar, mas orar mesmo, orar. Deus quer ouvir a sua oração, não apenas a minha. Então abra a sua boca e ore pelo Brasil, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore por quem te persegue, ore por quem te maltrata. Vem Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem trazendo paz, vem trazendo salvação em abundância. Vem, Jesus, a terra está cheia da tua glória, e que as pessoas, meu Deus, assente essa glória. Abra o coração para essa glória entrar na vida delas. Sejam libertas, sejam salvas. Oramos por todos os homens, oramos pelos reis, pelos presidentes, oramos por todos que estão em eminências, por todos os líderes das nações, tanto as maiores quanto menores, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Salva, Jesus, é o que nós te pedimos. Pai, muito obrigado. Nós cremos no teu agir. Nós cremos, Pai, no teu operar. Nós cremos, meu Deus, que veremos o avivamento. Veremos, meu Deus, os jovens saindo do cativeiro das drogas, da prostituição, da promiscuidade, e correndo para os teus braços. Os jovens das faculdades se convertendo a milhares, a milhões, a bilhões. Sendo cheios do Espírito Santo, profetizando, tendo sonhos e visões, pois a promessa do Espírito tem se cumprido e continuará se cumprindo na vida de muitos homens. Oh Pai, muito obrigado. Veremos, Pai, o Brasil salvo e liberto, as autoridades, meu Deus, reconhecendo que o Brasil é um país cristão, por isso merece respeito aos cristãos que são maioria desse país, respeito à fé dos cristãos. Pai, nós te pedimos, abençoa, e que todo engano, toda farsa, toda mentira caia por terra, a verdade prevaleça, a justiça do Senhor prevaleça. Faça, meu Deus, brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém e graças a Deus. E aplauda Jesus mais uma vez. Ele é o nosso Senhor.